Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a un encuentro de Café La Constitucionalidad. En este caso, bueno, otra vez tenemos la oportunidad de encontrarnos con nuestro amigo Líbero Penelo de Carvalho Filho de Brasil, con quien vamos a conversar sobre una situación muy particular, muy especial en tiempos de pandemia, en tiempos de aislamientos, de confinamientos, en tiempos de COVID y que, y que desde un tiempo para acá venimos adoleciendo, que es la paralización de ciertas actividades por considerarlas esenciales, perdón, por considerarlas no esenciales, aquellas que eran esenciales y que ahora no son esenciales. Y bueno, y efectivamente estamos en contacto con alguien que tiene de alguna manera casos específicos para informarnos, para contarnos, para compartirnos sobre esta situación, ¿no? Sobre el caso de actividades no esenciales y el artículo 486 de la ley de Código de la Legislación Laboral de Brasil. ¿Es correcto esto, Libero? Buenas tardes. Boa tarde a todos. Já posso começar? Pode. Pois bem, nós, na Argentina, eu não estou assim totalmente ciente de como é. No Brasil, nós temos a nossa consolidação das leis do trabalho, ela não chega a ser um código, ela é uma reunião de leis que estavam soltas no mundo jurídico e foram compiladas, foram reunidas num texto, num conjunto que se chamou de CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Ela foi feita, foi terminada e lançada em 1943. A única pessoa viva que eu conheci que participou da criação da CLT foi o jurista Arnaldo Susequinde, que foi ministro do Trabalho aqui no Brasil, que fez parte da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e eu tive chance de conhecer, conversar um pouco com ele lá em 1994. Nessa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, há um artigo 486 que faz menção ao dever do Estado de pagar uma indenização quando o Estado edite uma medida ou uma lei que force a cessação, a paralisação daquela atividade econômica que estava sendo explorada e o dono, o empresário, forçado por essa medida do poder público, tenha que cessar a sua atividade e demitir o empregado. Até hoje nós não tínhamos assim muitas notícias da utilização desse artigo 486, mas agora com a pandemia surgiu aquele questionamento. As pessoas, principalmente em redes sociais, descobriram o artigo 486 e começaram a achar que basta a simples leitura dele para a sua aplicação. Esse é um erro muito comum no direito. As pessoas acham que é só ler o que está escrito no código e ali se aplica. E, na verdade, não é bem assim. O artigo 486, ele fala dessa obrigação. O Estado, por exemplo, na pandemia, considerou que a atividade determinada não é essencial, então aquela empresa vai fechar. Durante a pandemia, dure o tempo que durar. Só que esse fechamento total das atividades da empresa causou a falência da empresa. A empresa se extinguiu porque não pôde continuar mais arcando com os custos. Pois bem, nós temos duas correntes. Uma que diz que o artigo 486 vai se aplicar
nos casos das atividades não essenciais da pandemia que foram proibidas de funcionar. E há quem diga, por outro lado, que o artigo 486 não vai se aplicar. Não é bem o caso, porque a pandemia foi um caso de força maior. O poder público se viu perante uma situação nova, imprevista, inesperada, e foi obrigado a tomar aquelas atitudes. Portanto, havendo a força maior, não é caso da indenização prevista no artigo 486 da CLT. A gente viu aqui o seguinte, eu estava pensando, e quando eu escrevi o artigo, eu pensei assim, veja bem, nós temos que separar de acordo com a época da pandemia. Por exemplo, na primeira onda, todos nós, não só o poder público, mas todos nós, nos vimos pegos de surpresa por uma situação inesperada, inédita. Nunca ocorreu uma situação como essa na nossa história contemporânea. E nós fomos pegos de surpresa e o governo, o poder público, realmente se viu diante de uma força maior e não teve outra alternativa que não tomar aquelas primeiras atitudes. Ou seja, todos fiquem em casa, as empresas cessem de funcionar, não sabemos ainda como agir nem como combater, é algo totalmente novo. Então, distanciamento social ou isolamento social ou quarentena, conforme seja a gradação que se dê a esse distanciamento, foram atitudes tomadas no primeiro momento. Então, nós podemos dizer que nessa primeira onda, quando surgiu a pandemia, quando foi declarada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde, naquele primeiro momento havia realmente força maior. Não cabia ao poder público tomar outra atitude senão a que tomou. Só que o tempo foi passando. E com o passar do tempo, nós fomos conhecendo melhor como era a doença, como alguns mecanismos de contaminação, de disseminação, como era. Nós fomos conhecendo, foram sendo desenvolvidas vacinas, desenvolvidos estudos sobre tratamentos, alguns tratamentos, alguns medicamentos aplicáveis ou não. Nós fomos aprendendo a lidar com a questão. Fomos tomando conhecimento de tudo. E aí nós tivemos o que agora, em esse ano de 2021, o que eu chamo da segunda onda. Nós tivemos uma primeira onda, que foi de março até em outubro do ano passado, 2020, a situação começou a melhorar. Já era o prenúncio da segunda onda. Mas a situação começou a melhorar, as atividades foram sendo liberadas, retorno à aula, aulas presenciais nas escolas, retorno das classes, né, nas escolas, e a situação foi ficando um pouco mais leve. Porém, e aí alguns governantes que tinham erguido hospitais de campanha, começaram a desmontar esses hospitais de campanha, porque não precisava mais, está sob controle. As declarações que nós tínhamos aqui era estamos preparados para uma segunda onda, se houver, estaremos preparados. Nós tivemos essas declarações na imprensa, nos jornais. Se houver uma segunda onda, estaremos preparados. Pois bem, a segunda onda veio. E essas mesmas pessoas, esses mesmos representantes do poder público que falavam,
se vier a segunda onda, estaremos preparados, passaram a dizer que aquilo era uma situação preocupante, era uma situação muito grave, e vamos ter que declarar de novo um estado emergencial, e vamos ter que fechar as atividades, fecha tudo novamente, os serviços não essenciais vão ter que paralisar totalmente. A consequência nessa segunda onda, que veio, por sinal, de uma forma mais forte do que a primeira onda, causando mais mortes em menos tempo, é que houve muitas demissões, muitas pessoas perderam seus empregos. Então, essas pessoas que perderam seus empregos começaram a questionar: agora não é caso de a gente usar o artigo 486 da CLT? Pois esse artigo diz que o governo, editando uma medida que paralise a minha atividade, eu sendo forçado a demitir o meu empregado, o governo terá que pagar ao empregado uma indenização. O governo, quando eu digo governo, é qualquer governo, federal, estadual, municipal, o governo começou a contra-argumentar no seguinte sentido: não, a pandemia é um caso fortuito, é força maior. A pandemia era totalmente inesperada e não se verifica aqui na pandemia o que nós chamamos de factum principis. O factum principis no direito administrativo é, trazendo para o exemplo da pandemia, ocorre no caso, a situação não era totalmente inesperada, a situação era até de uma certa forma prevista, mas ainda que imprevista, eu teria outras alternativas para combater aquela situação e preferi utilizar a mais grave, que é o fechamento das empresas. Quem quer a indenização vai falar assim: na primeira onda, era força maior. Não havia. O poder público, o governo, não tinha outra alternativa. Mas a segunda onda era esperada. E prometia-se que seria controlada. Então, ela já era esperada, uma doença já conhecida, não se pode dizer que é uma força maior. Não sendo força maior, diz-se que é um factum principis, o fato do príncipe. O governo optou pela ação de fechar os serviços não essenciais. Nesse sentido, quando houve a primeira onda, não cabia realmente a indenização do artigo 486 da CLT. Mas, no caso da segunda onda, havendo o novo fechamento, já não se pode dizer o mesmo. No caso da segunda onda, por ela ser, de certo modo, esperada, se pode dizer que é possível aplicar. Obviamente, na nossa jurisprudência, na nossa Corte Constitucional e em outras cortes que têm competência para julgar sobre isso, nós vamos encontrar posicionamento dizendo que não, que esta visão não é correta, porque a pandemia não trouxe ao poder público muitas alternativas de ação. Só que essas decisões aí, principalmente a do nosso Supremo Tribunal Federal, são de 2020, em plena primeira onda da pandemia. E quando ainda vigorava uma medida provisória do governo, que não vigora mais, já perdeu o seu efeito, e agora nós estamos na segunda onda. É uma outra situação de fato e de direito que não é abrangida pela decisão do Supremo Tribunal Federal, que no primeiro momento o nosso Supremo Tribunal Federal considerou que o artigo 486 não era devido pelo poder público a quem foi demitido por paralisação da atividade, porque não havia, era força maior. Mas agora, na segunda onda, não é força maior. Agora era esperado, era previsto,
E muitos governos diziam que tinham condições, que já estariam preparados para lidar. Então agora não é força maior. Agora realmente aplica-se o factum principis no caso. E essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela ficou superada por esses novos fatos. São fatos novos que aconteceram. O governo federal tem tentado suprir o problema na maneira em que pode. Por exemplo, a nossa Constituição diz que os serviços essenciais não poderão ser paralisados e que a lei vai dispor quais serão esses serviços considerados essenciais. Realmente veio uma lei, nós tivemos a lei 7783 de 89, depois nós tivemos a lei em 2020, nós tivemos a lei 13.979, e realmente essas leis vieram disciplinando, olha, serviços essenciais são esses, esses, esses e esses. Serviços de transporte público, serviços de coleta de lixo, da basura, de lixo, segurança, serviços na saúde, abastecimento de água, tratamentos de esgotos, tratamentos sanitários das águas públicas, isso são vários. E o governo ampliou, em 2020, ainda mais a lista de serviços considerados essenciais, na tentativa de fazer com que esses decretos que estão sendo expedidos por cada estado do Brasil, por cada província no Brasil, paralisem toda a economia. O governo tem tentado da maneira que pode, porque cada estado brasileiro, cada província brasileira, cada estado, editou um decreto falando, olha, a atividade A, B, C não são essenciais e devem fechar. Assim, o estado onde eu moro fez, o estado de Minas Gerais fez, o estado de São Paulo também fez, o estado do Rio de Janeiro também fez, e assim por diante. Óbvio que aí há um abalo na economia muito grande. As consequências disso virão. Mas fica-se naquela encruzilhada. Se não fechar tudo, haverá a disseminação do vírus? Podemos proteger a população do vírus, mas vamos condenar muita gente à fome, ao desemprego, possivelmente à morte também por outras medidas econômicas. E aí nós nos vemos numa situação difícil, Damião, porque a situação passa a ter um caráter médico, científico, e não é político, passa a ter um caráter médico, científico, que nós, que não somos médicos, não dominamos. Nós não temos capital intelectual para argumentar. Se nós argumentarmos sobre a decisão A ou B do ponto de vista médico, sanitário, nós estaremos apenas dando o que no Brasil chamamos de um palpite, uma opinião sem fundamento, só o achismo, o que nós achamos que seja. E a gente vê estudos, de um lado, dizendo serviços essenciais, fechar os serviços essenciais não ajudam no combate à Covid-19. De outro lado, nós vemos estudos também médicos, científicos, dizendo não, o distanciamento social, o fechamento das atividades ajuda no combate ao Covid-19. E no meio desse desacordo médico-científico, estamos nós, que não sabemos o que pensar. Né? Quem não está em dúvida, não está devidamente informado, como diz um amigo meu. Se você tem muito acesso à informação, lê todas as opiniões, todos os estudos, você fica sem saber. Você não sabe. Se você vai pelo lado político, é mais fácil. Pelo lado político e ideológico, você vai defender esta ou aquela posição de acordo com o que o seu governante, o seu líder político determina, e nem sempre a razão fala nessas horas. Então é muito difícil. Nós hoje não podemos afirmar, ninguém
pode afirmar 100% com certeza, ninguém, que o vírus surgiu na natureza ou que o vírus surgiu em laboratório. Ninguém pode afirmar com certeza que a atividade A é essencial e a atividade B não é. Ninguém pode afirmar com certeza se o fechamento de atividades, o fechamento do comércio, dos serviços em atividades ditas não essenciais vai ajudar ou não no combate. Ninguém pode dizer. Então nós temos que confiar no bom senso do homem, no bom senso do governante, no bom senso do poder público, e acreditar que as soluções tomadas são as melhores possíveis. Nós temos visto algumas situações bizarras. Por exemplo, nós tivemos época em que foi fechado o comércio de forma geral, as lojas todas fechadas, e, no entanto, o transporte público, os transportes coletivos, os ônibus, cheios de gente, cheio de pessoas. Não há combate nenhum à Covid, porque dentro de um ambiente enclausurado de um transporte coletivo, contamina-se, transmite-se o vírus. Então, assim, na prática, a medida de fechamento total, ela é muito problemática. Você não tem controle sobre todos os cidadãos, sobre todas as atividades, sobre a vida privada do cidadão. E se você passar a ter o controle sobre a vida privada do cidadão, você vai estar a um passo da tirania, do autoritarismo, do Estado totalitário e do fascismo. É muito complicada a situação. Então, hoje em dia, no Brasil, nós temos uma queda de braço entre governos estaduais e governo federal nesse sentido. E eu não vou entrar no mérito de quem está certo e quem está errado. Porém, eu acho que, estando uma parte certa e a outra errada, ou ambos certos, ou ambos errados, quem está sofrendo é a economia. E vai haver reflexos futuros nisso aí. A vacina mesmo que nós tomamos, ela ajuda no tratamento, ela ajuda no combate à Covid, mas nós não podemos esquecer que a vacina é totalmente experimental. Nós estamos tomando vacinas contra a Covid-19, seja da AstraZeneca, da Pfizer, Coronavac, Oxford, seja qual for, são vacinas experimentais, são medicamentos experimentais que nós também estamos tomando. Então, é uma discussão ainda muito nova e que só o tempo dirá quem estava com razão e quem não estava, ou quem estava com mais razão e quem não estava. É isso. Libro, muy interesante como siempre, muy en lo que has comentado. Tengo que decirte que si bien la postura respecto de lo que tiene que ver con la economía no es la única, ¿no? Y tal vez pensarlo solamente desde el punto de vista económico o financiero nos lleva tal vez a un razonamiento más frío, y no digo que no sea real, pero digo, nos lleva a un razonamiento más frío, pero sí me interesó muchísimo desde el punto de vista de la decisión del Estado, la determinación unilateral y, por decirlo de alguna manera, sobreprotectora de parte del Estado de excederse, tal vez, en ese paternalismo, en ese É tudo muito Estado. novo, Damiano. Sí, exacto. Y entonces se termina cayendo en un exceso, podría caerse, mejor dicho, en un exceso de paternalismo, y obviamente estaríamos ante un Estado que derechos y garantías mínimas, ¿no? que tienen que estar garantizadas. Como por ejemplo el derecho a trabajar, el derecho a ejercer una industria lícita que Argentina reconoce en su Constitución, y efectivamente por la determinación de la esencialidad y la no esencialidad, eso se ve directamente afectado. Así que, y obviamente, esas personas a las cuales te referías, a las víctimas, que no son las víctimas de la enfermedad, sino que son las víctimas colaterales, Sim. ¿no?
las víctimas colaterales, esas víctimas no forman parte de la estadística. No están en los números, ¿no? No están en las listas de personas fallecidas por COVID. Sin embargo, hay personas que han, o que han fallecido o que han caído en la línea, bajo la línea de la pobreza, no por una decisión o no por la situación del COVID, sino por una situación colateral al COVID, que tal vez probablemente está más vinculada con la poca capacidad que han tenido los estados de intentar regular o mantenerse, por decir, el derecho a la salud y mantener las actividades económicas productivas por el otro, para que de alguna manera no solamente la economía se sostenga, sino también la salud y la vida humana. É um mundo novo, é um mundo novo, há muito que fazer, há muito que fazer. El escenario post pandemia es bastante complejo si uno analiza todas las cuestiones que va a quedar por arreglar, ¿no? Sí. O sea, va a haber vamos a estar todos en una escena post-apocalíptica bastante generalizada, ¿bien? Normalmente los conflictos climáticos o los tornados o los desastres, ¿no? Nós teremos uma exposição, nós teremos um cenário que a gente não havia se preocupado ainda. Nós nos preocupamos muito em fazer projeções para um cenário distópico, um cenário disruptivo, distópico. Mas a gente nunca pensou no cenário pós-distópico, pós-disruptivo. Que acontecerá? E o dia seguinte? Não. Tá com muita certeza você está falando muito bem e é muito preocupante para toda a gente que não temos uma ideia de qual vai ser um cenário pós-pandêmico, porque, sinceramente, o primeiro problema que nós temos é que não sabemos quando vai acabar a pandemia, quando vai fechar esta situação, sair dos confinamentos. Então, muito complexo pensar em um cenário pós-pandemia quando todavía temos a situação da pandemia. Pero agradeço muito uma nova participação em Café à Constitucionalidade. Agradeço sinceramente a possibilidade novamente de compartilhar com você seu conhecimento, sua templança, sua forma prática de falar, um tono de voz sempre muito gostoso para ouvir, e com muito carinho agradeço e abraço daqui, e fico sempre à disposição de você para tudo. Eu agradeço mais uma vez a honra e a alegria de poder conversar com você, Damián, e poder participar do Café da Constitucionalidade, e um abraço daqui do Brasil também para todos. Muito obrigado.